Boa noite. Em reação ao STF, Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprova PEC que proíbe porte de qualquer quantidade de drogas. Texto vai ser votado no plenário. Estado crítico. Vítima de sequestrador de ônibus no Rio de Janeiro pode passar por outra cirurgia para retirar a bala perto do coração. Imagens mostram o momento que o criminoso comprava a passagem. Ele acreditava que era perseguido por traficantes. 29 dias de buscas no Rio Grande do Norte. Ministro da Justiça Ricardo Lewandowski visita a região onde fugitivos de presídio federal estariam cercados pela polícia. Falta vacina contra a dengue na rede privada. Quem tomou a primeira dose não está conseguindo marcar a data para completar o esquema vacinal. O fabricante priorizou a rede pública. Não é impressão sua, está quente demais. Terceira onda de calor do ano atinge estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste. E amanhã deve ficar ainda mais quente. A polícia do Rio de Janeiro ainda colhe informações para concluir o inquérito sobre o sequestro do ônibus ontem na rodoviária do Rio. O repórter Tony Vendramini tem as últimas informações sobre a investigação. Oi, Tony, boa noite. A polícia já chegou a conseguir concluir esse quebra-cabeça do que aconteceu nesse sequestro que aterrorizou os passageiros da rodoviária ontem? Boa noite, Amanda. Boa noite, Augusto. Boa noite a todos que nos acompanham. Antes das informações, vamos ver algumas imagens do interior do ônibus no momento do sequestro. Foram realmente 3 horas de muita tensão. Os passageiros sob a mira da pistola do Paulo Sérgio Lima, o sequestrador, 3 horas de muita tensão, de muito desespero. Entre os passageiros muitos idosos, mulheres com criança de colo, até o momento em que o Paulo Sérgio se entregou por volta das 6 horas da tarde. Enfim, foi um desespero muito grande desses passageiros sob a mira da pistola do sequestrador. Mas sim, o delegado responsável pelo caso revelou que o Paulo Sérgio Lima fugia de traficantes desde domingo, quando ele assaltou os passageiros de uma van. 2 vítimas desse assalto estiveram durante a noite na delegacia e reconheceram o Paulo Sérgio como o autor desse crime. Inclusive, quando o sequestrador se entregou, ele usava o cordão de ouro de uma dessas vítimas. Depois do assalto, alguns passageiros chegaram a perseguir o Paulo e se depararam com os traficantes da Rocinha. Eles então denunciaram o roubo, os traficantes caminharam na direção do Paulo Sérgio, que sacou a pistola e disparou contra um deles. Depois disso, o Paulo Sérgio ainda conseguiu fugir. Ele passou a segunda-feira hospedado em um hotel e no início da tarde de terça-feira comprou então uma passagem de ônibus para Juiz de Fora porque ele queria fugir, ele não queria ser encontrado por esses traficantes. Só que no momento da partida, o ônibus sofreu uma pane e o motorista chamou o mecânico. Nesse momento, Paulo Sérgio se desesperou porque ele achava que ou ia ser preso pela polícia ou então ia ser encontrado pelos traficantes. Ele então pegou novamente a pistola e atirou contra 2 pessoas que embarcavam, as 2 vítimas que ficaram feridas nessa ocorrência. Uma delas é o Bruno Lima da Costa, que foi atingido por 3 tiros. Ele foi levado para o Hospital Souza Aguiar, que fica no centro do Rio, submetido a 2 cirurgias, uma delas para extrair o baço. Depois disso, ele foi transferido aqui para o Instituto Nacional de Cardiologia, na zona sul do Rio de Janeiro. A equipe médica avalia a possibilidade de fazer uma terceira cirurgia, ou seja, de submeter o Bruno a uma terceira cirurgia, porque uma das balas ficou alojada próximo ao coração. Essa é uma unidade de referência, então essa equipe médica é especialista e está tratando desse assunto, está vendo a complexidade para remover essa bala. Mas, se não for possível, ela vai ficar alojada mesmo. A equipe médica, então, avalia esses riscos e o último boletim diz que o estado do Bruno é crítico, mas estável. Ele se encontra sedado. Vamos ver na reportagem da Natália Fonseca. Bruno Lima da Costa Soares, de 34 anos, está internado no Instituto Nacional de Cardiologia, na zona sul do Rio. Ele foi atingido por pelo menos 2 disparos que afetaram o coração, o pulmão e o baço. No Hospital Municipal Souza Aguiar, para onde Bruno foi socorrido, ele passou por 2 cirurgias. O Bruno é um paciente jovem, né? Então existe uma possibilidade que não é pequena dele passar por um novo procedimento. Mas, assim, infelizmente, essa estabilidade permite a avaliação da melhor estratégia. Bruno estuda engenharia em Juiz de Fora e passou em um concurso da Petrobras. Ele estava no Rio para um treinamento e deveria retornar para Minas no ônibus que foi sequestrado. Dayana era uma das passageiras e, por pouco, não ficou entre os 16 reféns.
E estava muito quente, o ar-condicionado estava desligado. Aí eu desci, que eu estava no segundo andar. No que eu desci, eu só vi os vidros estalando, tiroteio e muita gente correndo. E aí a gente deitou na rampa, né? Porque estava tendo muito tiro. E passou uns 10 minutos, a polícia chegou e teve mais tiro ainda. Imagens do circuito da rodoviária mostram o sequestrador comprando a passagem cerca de 40 minutos antes do embarque. Paulo Sérgio de Lima, de 29 anos, foi levado para o presídio de Benfica hoje de manhã, onde vai passar por audiência de custódia. Antes de entrar no camburão, ele reclamou que teve os planos frustrados. Eu estava no viajando e atrapalharam os policiais. O sequestrador já tinha 3 passagens na polícia e estava cumprindo pena em regime aberto, com uso de tornozeleira eletrônica. Mas, de acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária, o equipamento chegou a descarregar 5 vezes. As violações foram comunicadas à Justiça, mas o criminoso seguiu sem monitoramento. Ontem, só depois do sequestro, a Vara de Execuções Penais determinou que o homem voltasse para a cadeia. O Tribunal de Justiça do Rio abriu uma sindicância para apurar o caso. Agora, Paulo Sérgio também vai responder por tentativa de homicídio, sequestro e porte ilegal de arma de fogo. O sequestro aconteceu na tarde de ontem. Foram momentos de pânico e muita correria. Durante a negociação, que durou cerca de 3 horas, o criminoso ainda atirou contra os policiais, mas ninguém se feriu. Em depoimento, ele falou que estava sendo ameaçado por traficantes e pretendia fugir do Rio. Ele achou que fosse ser detido, ou por pessoas ligadas ao tráfico, ou por policiais, uma vez que ele acreditava que já estava sendo observado tanto por traficantes ou por policiais. E talvez pelo porte físico do Bruno, ele achou que seriam policiais, né? E fez menção de entregar a arma que ele portava. O senhor que estava atrás do Bruno não entendeu nada, saiu correndo. No momento que ele saiu correndo, o Paulo se desesperou mais ainda e efetuou os disparos contra os dois. E aí ele viu a besteira que havia feito, resolveu manter em refém os reféns no ônibus para poder ver o que ele poderia fazer para empreender uma fuga. Também no Rio de Janeiro, uma criança de 5 anos e uma adolescente de 14 foram baleadas durante um tiroteio em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. As vítimas foram socorridas antes da chegada do Corpo de Bombeiros no local. A adolescente, que está em estado grave, foi atingida com 3 disparos, um deles na cabeça. Já o menino recebeu um tiro de raspão no nariz. A polícia reforçou a segurança na região. O caso ainda é investigado. A polícia investiga a morte de um homem durante uma festa de aniversário na zona oeste do Rio. A suspeita é que a vítima seja um miliciano conhecido como cientista. Segundo testemunhas, 3 criminosos encapuzados entraram no local se identificando como policiais. Eles renderam os convidados, foram em direção ao homem e atiraram. A polícia investiga se o caso está ligado à guerra entre milícias. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, sobrevoou hoje a região em que acontecem as buscas pelos fugitivos do Presídio de Segurança Máxima de Mossoró. O ministro se reuniu em Mossoró com integrantes da força-tarefa que atua nas buscas por Rogério da Silva Mendonça e Deibson Cabral Nascimento. A operação, a meu juízo, a juízo do ministro da Justiça e da Segurança Pública, é uma operação que está se desenvolvendo até o momento com êxito. Nós temos indícios fortes da presença dos 2 fugitivos na região, nesse perímetro que se concentra ou circula a Penitenciária Federal de Mossoró e Baraúna. Nós temos hoje uma convicção de que os fugitivos se encontram aqui dentro ainda. Lewandowski também fez um sobrevoo na região onde acontecem as buscas, que chegaram hoje ao 29º dia. Um resultado prático, a meu ver, e que é muito positivo, é o fato de que eles não conseguiram escapar deste perímetro. Eles estão cercados, até o momento estão cercados. Porque se não fosse a eficiência das forças de segurança, já teriam se evadido, estariam em outro estado e talvez a muitas centenas ou milhares de quilômetros do local. Embora não tenham sido recapturados, eles se mantêm nesse perímetro
vamos assim dizer, original. Deibson Nascimento e Rogério Mendonça fugiram da penitenciária de segurança máxima no dia 14 de fevereiro, na primeira fuga da história do Sistema Prisional Federal, criado em 2006. A operação de recaptura envolve cerca de 600 agentes. Até agora, 7 pessoas acusadas de ter algum envolvimento com o caso foram presas. O Ministério da Justiça oferece R$30 mil como recompensa por informações que levem aos fugitivos. Um dos líderes do PCC foi morto a tiros em Guarujá, no litoral paulista. Um ex-vereador da cidade, que estava no local no momento do ataque, também foi baleado e teve de ser internado. O crime foi por volta das 10 horas da noite desta terça, em frente a um carrinho de lanches. Cristiano Lopes Costa, conhecido como Meia Folha, foi atingido e chegou a ser socorrido, mas morreu antes de chegar no hospital. O criminoso de 41 anos comandava o tráfico na Baixada Santista e era ligado ao narcotraficante André do Rep, foragido desde outubro de 2020. Segundo testemunhas, os disparos foram realizados por um suspeito em uma moto. Uma das hipóteses da polícia é que Meia Folha tenha sido morto por causa de um racha na facção criminosa. O ex-vereador do Guarujá, Geraldo Soares Galvão, de 61 anos, estava no local e também foi atingido. Ele foi encaminhado ao hospital e teve que ser internado. Na tarde de hoje, o ex-vereador publicou um vídeo nas redes sociais de dentro do hospital. Ele agradeceu o apoio que recebeu e disse que pretende ter alta logo. Em breve estarei em casa, com o poder de Deus. Horas depois do crime, 2 ônibus municipais foram incendiados em Santos. O motorista de um dos veículos ficou ferido. A polícia ainda investiga se o ato de vandalismo está relacionado com o assassinato do traficante. O STJ, o Superior Tribunal de Justiça, negou o recurso e manteve a condenação de Marcos Williams Erbas Camacho, o Marcola, a 152 anos de prisão. A defesa do líder do PCC alegou que a decisão do Tribunal do Júri foi irregular, uma vez que o réu foi denunciado pela morte de 7 presos, mas respondeu por 8 assassinatos. O pedido foi julgado no plenário virtual da Corte. Durante o voto, o relator do caso disse que a indicação de apenas 7 vítimas é um mero erro material corrigido durante o processo, quando os 8 mortos foram apresentados ao júri nominalmente. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou a proposta de emenda à Constituição que criminaliza a posse e o porte de drogas. O texto vai agora para votação no plenário da Casa. A aprovação é vista como uma resposta ao STF, que também analisa o tema. Depois de mais de 3 horas de discussão, os senadores aprovaram o texto da proposta de emenda à Constituição que criminaliza a posse e o porte de drogas ilícitas em qualquer quantidade. Ao traficante, o rigor da lei, as penas mais duras, o crime equiparado a um crime hediondo. Ao usuário, as penas alternativas à prisão, como prestação de serviço à comunidade, penas restritivas de direito e a solução de que, para o usuário, não encarceramento. O relator, senador Efraim Filho, acatou uma emenda do líder da oposição, Rogério Marinho, para diferenciar traficantes de usuários. Essa emenda permite a punição do usuário com penas alternativas à prisão, mas não define a quantidade de droga para diferenciar traficantes de usuários. O relator defende que a distinção ocorra como determina a Lei de Drogas de 2006, ou seja, cabe à autoridade policial decidir qual o crime no momento da prisão. Apesar de a votação ter sido simbólica, quando não há registro individual de votos, 4 senadores pediram para ter o voto contrário registrado. Marcelo Castro, do MDB, e 3 do PT, Humberto Costa, Jacques Wagner e Fabiano Contarato. Eu fui delegado de polícia por 27 anos e trabalhei na ponta. A PEC, ela não vai resolver o problema da criminalidade. O que nós deveríamos estar aqui discutindo, aí sim é função nossa, é definir com critérios objetivos e subjetivos quando que vai ser definido um tráfico de substância entorpecente e quando que é porte para uso próprio. Isso não foi o que foi feito. A PEC aprovada é uma resposta ao julgamento do Supremo Tribunal Federal, que analisa se o porte de maconha para uso pessoal pode ser
considerado crime. O Supremo também busca definir a quantidade de droga para diferenciar traficante de usuário. O julgamento foi suspenso na semana passada porque o ministro Dias Toffoli pediu vista. Até o momento, há 5 votos declarando ser inconstitucional criminalizar o porte de maconha para uso pessoal. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, autorizou uma presa pelos atos golpistas de 8 de janeiro a retirar a tornozeleira eletrônica para um tratamento de câncer. A ré foi diagnosticada com um tumor maligno na tireoide e, para passar por cirurgia, não pode ter qualquer equipamento eletrônico ou de metal no corpo. Na decisão, Moraes ressaltou que a retirada é somente no período necessário para a cirurgia e a recuperação. Até agora, o STF condenou 116 pessoas pelos atos antidemocráticos e ainda deve analisar 1.232 denúncias do Ministério Público Federal. Nós voltamos a falar com Tony Vendramini, direto do Rio de Janeiro, sobre o sequestro do ônibus ontem à tarde na rodoviária Novo Rio, porque o Tony traz informações novas e importantes. O vídeo das câmeras de segurança de dentro do ônibus que registraram o sequestro. Exatamente, Amanda. A gente volta agora com as imagens dessas câmeras de segurança. Nós conseguimos essas gravações feitas pelo circuito de segurança no interior do ônibus. E a imagem mostra, como nós podemos ver, o sequestrador aí, o Paulo Sérgio de Lima, com a pistola. Ele está ali entre os reféns, olha pelas janelas do ônibus, né, procura algo por ali. E nessa imagem que nós estamos vendo, nós poderemos também notar o momento em que ele efetua 2 disparos, em que ele faz 2 disparos, ele atira 2 vezes pela janela na direção da polícia. Essas são imagens de dentro do ônibus. Tem uma outra gravação também que mostra o Paulo Sérgio de Lima, o sequestrador, fazendo uma mulher de escudo humano. Ele manteve 2 mulheres como reféns o tempo inteiro ali. Ele usou essas mulheres também como escudo humano para tentar negociar com a polícia, para tentar fugir. Paulo Sérgio de Lima passou 3 horas no interior desse ônibus que ia para Juiz de Fora. Foram 3 horas de muita tensão, 3 horas de muito desespero desses 16 reféns que estavam no interior do veículo. Amanda, Augusto. Tony, eu te convido a continuar conosco para a gente rever mais uma vez essas imagens, porque elas são muito assustadoras. Veja o momento, então, que ele pega essa mulher, você vê, ele está assustado, né, descontrolado, porque o sequestro sai completamente de controle. Ele não imaginava, no princípio, fosse ter que sequestrar um ônibus. Feriu um homem que está gravemente ferido, internado, passou por cirurgia. O Tony, inclusive, está aqui na frente do Instituto Nacional de Cardiologia, no Rio. Esse homem passando por cirurgia com balas no tórax, uma perto do coração, não sabe nem se essa bala vai conseguir ser retirada de perto do coração. E os momentos de terror que esses 16 passageiros atravessaram ontem no Rio de Janeiro, enquanto deixavam rumo a Minas Gerais. Esse ônibus saía da rodoviária Novo Rio, seguia rumo a Minas Gerais. Agora a gente vê o sequestrador, que está com esse traje, né, essa camisa colorida, com listras rosas e roxas, o short estampado também. Ele está com uma arma na mão o tempo inteiro, aponta para os passageiros. Você vê que os passageiros ficam lá incrédulos, assustados, paralisados. E aí o momento dos disparos. Então ele atira para o lado de fora, para a janela, provavelmente, como o Tony narrou, né, Tony, em direção à polícia. Os policiais, a tropa de choque, o BOP já estava do lado de fora. Aliás, policiais muito bem preparados, porque conduziram bem o desfecho desse sequestro. Foi um desfecho... Claro, além do ferido, né, que corre risco de morte naturalmente, mas poderia ter sido muito pior. A gente lembra do caso do ônibus 174, que terminou com uma refém morta, depois o próprio criminoso sequestrador morto por asfixia num carro da PM, mas esse teve um desfecho bem melhor, né, Tony? O que mais você pode nos contar? Você que esteve na rodoviária, conversou com esses passageiros, o que mais você pode nos relatar desses momentos pavorosos, né? Sem dúvida, Amanda. Nesse momento em que o Paulo Sérgio faz os disparos em direção à polícia, os policiais do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar aqui do Rio de Janeiro já estavam na rodoviária, eles já tinham chegado, eram muitos policiais. Lembrando que no momento em que o Paulo Sérgio disparou e feriu 2 passageiros, houve uma grande correria, né, um grande tumulto, todo mundo ficou muito desesperado, é claro, estavam todos muito assustados, ninguém entendia muito bem ainda o que estava acontecendo. E aí o Batalhão de Operações Especiais
foi acionado. Os policiais chegaram até a rodoviária, cercaram a rodoviária, isolaram, evacuaram, todo mundo teve que deixar, o terminal ficou fechado por um bom tempo, só reabriu lá por volta das 7h30, 8 horas da noite, aos poucos foi retomando a operação, mas nesse momento em que o sequestrador faz os disparos, sim, a polícia já estava ali, já cercava o local onde o ônibus estava e procurava abrir um canal de comunicação com o sequestrador. E abrir esse canal de comunicação foi muito difícil, foi muito custoso, porque o Paulo Sérgio não estava disposto a negociar. Essa é a verdade. A polícia informou que ele estava reticente, ele se negava a negociar, não queria conversar com os policiais. Ele estava com um telefone celular, a polícia tentava o contato, mas ele não queria, não estava disposto. Ele, num desespero muito grande, não queria conversar com os policiais. Depois de um bom tempo, o negociador do Batalhão de Operações Especiais conseguiu fazer esse contato, conseguiu conversar e depois que esse canal foi aberto, aí a negociação fluiu e o Paulo Sérgio acabou se entregando. Felizmente, com esses 16 reféns a salvo, ninguém ficou ferido entre esses 16, claro, né? Antes o Bruno ficou ferido, um outro passageiro ficou ferido com menos gravidade, foi atingido somente por estilhaços, foi socorrido no posto médico da rodoviária mesmo e depois encaminhado para uma unidade privada. Mas os 16 passageiros que ficaram ali no ônibus, que foram feitos de reféns pelo Paulo Sérgio, saíram sem ferimento. Receberam ali o primeiro atendimento na rodoviária mesmo, foram para as ambulâncias do Corpo de Bombeiros e depois, quando receberam também os cuidados, os pacientes idosos tiveram a pressão aferida e depois foram encaminhados para a delegacia para prestar depoimento. Felizmente, entre esses 16 reféns, nenhum ferido, todo mundo bem. Amanda, Augusto. Perfeito, Tônio. Obrigado por sua excelente reportagem nesse caso de terror com esse marginal, né? Vamos falar de números melhores. As mortes de crianças de até 5 anos tiveram queda histórica no mundo. No Brasil, a redução foi de quase 70% em números absolutos. A estatística divulgada hoje pela Organização das Nações Unidas mostra que 4,9 milhões de crianças menores de 5 anos morreram em 2022. Queda de 51% na comparação com o ano 2000 e de 61% desde 1990. No Brasil, a redução foi ainda mais acentuada. Há 24 anos, o país somava 35 mortes a cada 1.000 crianças. Em 2022, a taxa caiu para 14 a cada 1.000. Os óbitos passaram de 122 mil no ano 2000 para 39 mil em 2022. Tem uma relação grande com os serviços de atenção, especialmente a atenção primária de saúde, a atenção básica, lá no centro de saúde, porque é lá que evita as mortes, O hospital, UTI, é só para os casos em que não foram evitados no nível primário. No mundo, a média é de 37 mortes para cada 1.000 crianças. Na Europa e nos Estados Unidos, o índice cai para 5 óbitos a cada 1.000. Mesmo com os avanços, uma criança morre no mundo a cada 6 segundos. Pelo ritmo atual, cerca de 60 países não vão atingir a meta de redução da mortalidade infantil nos próximos 15 anos. E até 2029, cerca de 35 milhões de crianças devem morrer no mundo antes de completarem 5 anos. Continua existindo desigualdades na mortalidade infantil, na mortalidade neonatal, mães com menor escolaridade, mães que às vezes moram em acessos mais difíceis aos serviços de saúde, e isso é uma questão a ser muito bem trabalhada ainda. O ex-presidente da mineradora Vale, Fábio Schwartzman, conseguiu um habeas corpus no processo que responde pelo rompimento da barragem de Brumadinho. O repórter Rodrigo Cabral está ao vivo em Belo Horizonte, onde aconteceu esse julgamento, e traz informações para a gente. Boa noite para você, Cabral. Como é que fica essa ação criminal contra ele? Boa noite, Augusto, Amanda, a todos que acompanham o Rede TV News. Com essa decisão de hoje, fica suspensa toda a ação que julga a responsabilidade criminal do então presidente da Vale pelo rompimento da barragem do Feijão em Brumadinho há 5 anos. 270 pessoas morreram no desastre. Na prática, o nome do ex-presidente da mineradora foi retirado da lista de possíveis responsabilizados pela tragédia. Os desembargadores da 2ª turma do Tribunal Regional Federal decidiram por unanimidade que o Ministério Público Federal não apresentou indícios de autoria e conduta criminosa
contra o réu Fábio Schwartzman. A defesa alega que ele não tinha conhecimento da situação das barragens da mineradora. A ação penal contra outros 15 réus segue normalmente. Todos respondem por homicídio qualificado e crimes ambientais. Ainda cabe recurso dessa decisão. O Ministério Público pode oferecer uma nova denúncia contra o ex-presidente da Vale, mas com base em novas provas. Em nota, a Associação de Vítimas e Familiares da Tragédia afirma que há provas suficientes para que Fábio Schwartzman seja processado e julgado pelos crimes de que é acusado. A defesa do Executivo não se manifestou. Augusto, Amanda. Obrigada, Cabral. Parlamentares, prefeitos e governadores reuniram-se na sede do União Brasil, Partido União Brasil, para decidir se vão punir ou qual será a punição dada ao deputado federal Luciano Bivar. Ele é acusado de ameaçar o presidente eleito do partido, Antônio Rueda, e até de estar envolvido num incêndio criminoso à casa de praia de Antônio Rueda, que fica na praia do Toquinho, no litoral pernambucano. O repórter Igor Damasceno acompanha essa história digna de páginas policiais, né, Igor? Porque o que aconteceu ontem com esse incêndio criminoso, a divulgação desse incêndio criminoso e o possível envolvimento do até agora presidente do partido, Luciano Bivar, de fato é de chocar qualquer um. Mas me diga, Igor, qual o resultado dessa reunião, o que acontece a partir de agora? Oi, Amanda, boa noite a você, também ao Augusto, boa noite a todos que nos acompanham. Os políticos do União Brasil aprovaram uma denúncia contra Luciano Bivar, que pede o afastamento cautelar e a expulsão dele do partido. Isso porque o parlamentar não concordou com a convenção interna que aconteceu no fim do mês passado e também por supostamente ameaçar o presidente eleito do partido de morte. Agora, Luciano Bivar tem 72 horas para se defender. Inclusive, a assessoria jurídica do União Brasil já o avisou da decisão dos colegas de bancada. Após a defesa de Luciano Bivar, os políticos do União Brasil vão se reunir novamente para decidir se vão afastar, expulsar ou se mantém Luciano Bivar no União Brasil. A polêmica veio à tona após o incêndio de 2 casas da família de Antônio Rueda, que é o presidente eleito do partido. Ele foi escolhido na convenção do fim de fevereiro. O incêndio foi na última segunda-feira no litoral sul de Pernambuco. Agora, a polícia pernambucana analisa, investiga se Luciano Bivar tem alguma ligação com essa ocorrência. Isso porque Antônio Rueda o denunciou porque teria supostamente sido ameaçado pelo deputado federal Luciano Bivar. Em contrapartida, Bivar disse que foi traído por Rueda e que essa convenção que o escolheu como novo presidente da sigla foi injusta. Questionado, Rueda negou que essa briga interna no partido acabe afetando negativamente o União Brasil lá no Congresso Nacional. E também negou que haja uma crise na sigla. Vamos ouvir. A representação que hoje foi apresentada foi subscrita por todos os governadores, por todos os deputados. Então a crise não é no partido. A crise é o inconformismo de uma pessoa que não acata a democracia. Imagine que todos estão de um lado e ele está lá, sozinho. Então, pelo contrário, eu nunca vi esse partido tão unido como está hoje. Não estou vendo crise, eu estou vendo o inconformismo de uma pessoa que hoje está desequilibrada, porque eu conheço o Luciano há 25 anos. Eu nunca vi ele tão desequilibrado como ele está. Bem, vamos mudar de assunto. A Prefeitura de São Paulo anunciou hoje a liberação de 240 milhões de reais para serem utilizados em medidas de combate à dengue. A capital já tem 8 mortes e mais de 49 mil casos da doença. Ao vivo, o repórter Murilo Rincon traz mais detalhes para a gente. Boa noite para você, Rincon. Quais são essas medidas? Boa noite, Augusto, Amanda, boa noite para todo mundo que nos acompanha. Pois é, entre essas medidas estão a contratação de médicos que vão atender diretamente nas unidades básicas de saúde da cidade. Também a contratação de 3.200 agentes que vão atuar diretamente no combate aos focos do mosquito Aedes aegypti. Também nesse pacotão, também há a aquisição de 30 novos carros de nebulização e também a ampliação dos horários de atendimento das AMAs aqui na cidade, que atualmente
atualmente atendem até às 7 horas da noite, mas a partir da próxima segunda-feira vão estar funcionando até às 10 horas. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, falou que o objetivo dessa ampliação do horário de atendimento é desafogar as unidades médicas e que aquele veneno utilizado no combate ao mosquito Aedes aegypti é um pouco diferente daquele conhecido fumacê. Vamos ouvir o que ele disse. Muito na mente das pessoas o fumacê, né? Então a gente está usando a nebulização, a gente não está usando mais o sistema de atomização. Esse sistema ele é mais eficiente, as pessoas vão procurar o serviço de saúde e acaba tendo ali um volume maior. Eles vão muito no período da manhã e no final da tarde. Se a gente puder ajudar numa conscientização para que eles utilizem também o período das 11 às 16 para distribuir o atendimento, melhora para os nossos profissionais, ainda mais agora essa situação de que as AMAs das 19 passa a atender até as 22. E as nossas UPAs, são 25 UPAs que funcionam 24 horas. Pois é, o Estado já confirmou, olha só, que em São Paulo, 62 pessoas mortes, na verdade, foram causadas pela dengue neste ano e outras 166 em todo o estado ainda seguem em investigação. 205.593 casos já foram confirmados. Só na capital paulista são 8 mortes confirmadas e pouco mais de 49 mil casos da doença. Volto com vocês no estúdio. É muita coisa, toda atenção é pouca. Obrigada, Murilo. A vacina da dengue está em falta na rede privada de São Paulo. Depois de tomar a primeira dose, tem que aguardar 90 dias para completar o esquema vacinal. A Ana fez tudo certinho, mas o marido e a filha dela tomaram a primeira dose em um laboratório particular. Eles deveriam completar o esquema vacinal no dia 2 de março, mas não tinha vacina disponível. Tentamos agendar várias vezes, mas a resposta que a gente tem é que não tem agenda, que não tem vacina. Infectologistas dizem que a segunda dose é fundamental para garantir uma proteção prolongada contra a dengue e que não existem estudos sobre imunização com apenas uma dose. Estudos demonstram uma boa eficácia, ou seja, uma boa proteção com 2 doses de vacina. 80% para a doença sintomática, 90% para a hospitalização. A gente não tem dados em termos de proteção para quem só fez uma vacina. Os laboratórios têm compromisso com o Ministério da Saúde. E a prioridade é fornecer a vacina para a rede pública, o que deve dificultar o acesso à vacina pelo setor privado. A gestão dessas doses é dessas clínicas privadas, do setor privado de saúde. Eventualmente, ela está utilizando uma segunda dose que deveria ser reservada para completar o esquema vacinal de uma pessoa, para ofertar como primeira dose, o que vai causar problemas futuros, porque essa clínica privada não terá acesso à segunda dose, porque existe uma limitação na oferta de doses. Vamos aos números da dengue. O Brasil já registrou mais de 1.600.000 casos de dengue este ano, com quase 470 mortes, segundo o Ministério da Saúde. Outras 863 mortes estão ainda em investigação. O governo federal defendeu hoje mudanças na legislação para combater a judicialização na cobrança de impostos. O procurador-geral adjunto da gestão da dívida ativa da União, João Henrique Gronier, participou de uma comissão no Senado que discute projetos sobre o tema. Vamos a Brasília conversar com a Maria Ferreira, que tem as informações. Oi, Maria, boa noite. Boa noite, Amanda, Augusto, boa noite a todos que nos acompanham. O procurador lembrou que, segundo dados oficiais, hoje o Brasil tem 5 trilhões de reais em impostos que estão em disputa administrativa ou judicial. E aí, o objetivo desses projetos de lei que estão sendo analisados nessa comissão aqui do Senado é justamente tentar pôr fim a esses processos e evitar novas ações.
Segundo João Henrique Gronier, as principais mudanças são tentar garantir que os órgãos da Receita respeitem as decisões de tribunais superiores. Também que sejam oferecidas consultas para orientar os contribuintes e garantir formas de mediação para que os problemas sejam resolvidos antes de chegar à Justiça. E, por fim, que o governo tenha condições também de cobrar de forma efetiva os impostos. Isso para evitar que aquele contribuinte que não pagou, que não fez acordo e está devendo, leve vantagem sobre o contribuinte que pagou seus impostos corretamente. João Henrique Gronier ainda disse que essas propostas vão complementar a reforma tributária. Vamos ouvir o que ele disse. A reforma tributária ela se preocupou com o direito material, ou seja, de alterar a estrutura de impostos para simplificar, transforma 5 impostos em apenas 2, só que ela trata isso de maneira materialmente, e ela não trata do processo, de como é que o contribuinte pode impugnar um imposto que ele entende que não deve. A reforma tributária não cuida disso. Então, os projetos, eles visam complementar essa reforma, tratando o contencioso de uma maneira mais racional, reduzindo os custos do Estado, reduzindo os custos para o contribuinte e melhorando o nosso ambiente de negócio. Pois é, e aí essa comissão que discute a modernização do processo tributário foi criada em novembro do ano passado para analisar 9 projetos de lei que foram apresentados por uma comissão de juristas. E o texto dessa reforma deve ser apresentado até abril. Eu volto com vocês. A inauguração de uma nova fábrica de fertilizantes no interior de Minas vai aumentar em 15% a capacidade de produção do país. A unidade fica em Serra do Salitre, no Triângulo Mineiro, e contou com investimentos de R$1 bilhão. A expectativa é dobrar a produção de fertilizantes em um ano. É realmente um avanço na produção local de fertilizantes, ajudando o país a diminuir a dependência da importação. Esse ano a gente estima 500 mil toneladas. A inauguração do complexo reuniu empresários, ministros, o presidente Lula, o governador de Minas, Romeu Zema, e o vice e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. Nós vamos deixar de importar para minerar e fabricar aqui, gerando emprego e renda. E dizer à Euroquem que pode investir mais. O Brasil vive um bom momento. O Plano Nacional de Fertilizantes do governo federal prevê a redução das importações de 85% para 50% nos próximos 30 anos. Não existe arma de guerra mais importante na face da terra do que o alimento. E se o alimento é importante, e tão importante assim, e se o fertilizante é tão importante para a produção desse alimento, a pergunta que nós fazemos é por quê que um país com a vocação agrícola que tem o Brasil já não se transformou num país autossuficiente. Mais de 3.500 empregos foram criados durante a construção da fábrica. Com o início das operações, 1.500 trabalhadores foram contratados direta e indiretamente. Que o Brasil se transforme definitivamente numa economia rica. Uma economia rica em que a gente não precisa ter programas assistenciais. A gente precisa criar uma sociedade de padrão médio de consumo, de padrão médio de educação, sabe, para que a sociedade possa andar de cabeça erguida com o resultado do seu trabalho, do seu estudo. O governo federal deve enviar ao Congresso até o fim deste semestre o projeto de lei que trata da renegociação de dívidas dos estados com a União. Segundo o Ministério da Fazenda, São Paulo é o estado mais endividado do país. No ano passado, a dívida somou 278 bilhões de reais. Em 1997, a União assumiu as dívidas dos estados e os governos estaduais deveriam devolver o valor quando as contas fossem equilibradas, mas isso não aconteceu. Os governadores alegam que com o acúmulo de juros não tem como pagar. Hoje, a dívida é atualizada com base no IPCA e na taxa Selic. Os estados querem que a correção seja pelo crescimento do PIB.
gente precisa de uma solução porque na maneira como a dívida está indexada hoje, está construída, a gente vai ter um estoque crescente, um estoque que não vai acompanhar nem o crescimento da economia, nem o crescimento da arrecadação. Então, é uma dívida que se torna impagável. Segundo Tarcísio de Freitas, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deve levar a proposta ao presidente Lula na próxima semana. Governadores de outros estados também vão ser chamados para dar sugestões. A ideia é que o governo envie ao Congresso Nacional, em junho, um projeto propondo a renegociação das dívidas. Os governadores alegam que com a renegociação será possível fazer novos investimentos. Esse é o objetivo. Sobretudo, aumentar a nossa capacidade de gerar despesa de capital, de fazer investimento e esse investimento que vai impulsionar o crescimento econômico do Estado e, por consequência, ajudar no crescimento econômico do Brasil. O governador de São Paulo também se encontrou com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e com o deputado Guilherme Derrite, secretário de Segurança do Estado licenciado. Além da dívida dos estados, eles falaram sobre o projeto que limita a saidinha de presos. A terceira onda de calor do ano tem elevado as temperaturas, principalmente nas regiões sul, sudeste e centro-oeste. E pode se preparar que vem mais ainda. A previsão é que os termômetros ultrapassem 40 graus nos próximos dias. A quem ame. Faz tempo que a gente não tinha uma onda tão forte assim de calor. Mas eu gosto do calor, não acho ruim não. E há quem odeie. No meio de São Paulo, que é cheio de prédio, aí acaba que o calor fica todo ficcionado assim embaixo. Aí você sente o mormaço caindo em cima de você. É ruim mesmo, mas fazer o quê, né? E quem achou a quarta-feira quente, se prepare. A previsão é que essa nova onda de calor, provocada pelo El Niño, ainda vai fazer com que os termômetros fiquem próximos ou superem os 40 graus. Essa massa mais quente, e aí bloqueia, né, principalmente essa porção central do país, e com isso impede o avanço das frentes frias, impede a ocorrência das chuvas, e eleva as temperaturas. Em São Paulo, a sensação térmica pode chegar aos 37 graus Celsius até o próximo sábado. Para aliviar o calor, a Prefeitura montou tendas como essa que fazem parte da Operação Altas Temperaturas. Quem chegar por aqui vai encontrar água, suco, frutas e bebedouros que podem ajudar na hidratação. O calor foi tanto que no início da tarde as frutas já acabaram. Para enfrentar esses dias de calor, a orientação é beber muita água e abusar do protetor solar. Se manter bastante hidratado, beber bastante água, se proteger, se possível, do sol, seja com roupas leves, se possível evitar atividade física nesses horários entre as 10 e as 16 horas, que é o horário em que as temperaturas são mais elevadas. Para driblar um pouco o calorão, o fim de semana da Mara vai ser dentro d'água. Piscina o dia inteiro, de preferência coberta, né? Bem geladinha, para ficar todo mundo feliz. Igor Silveira, estou sofrendo por antecipação com essa quinta-feira que vai ser pior que hoje, mais quente do que quarta. Exatamente isso. Boa noite, Amanda, Augusto. Boa noite para você que está em casa. Pois é, a tendência é esquentar ainda mais nos próximos dias, principalmente nos 5 estados que estão em alerta para perigo por causa deste calorão. Olha, em São Paulo, os termômetros eles continuam subindo, viu? No decorrer dos dias, a máxima pode chegar aos 33 graus amanhã, 34 graus na sexta-feira e 35 graus no sábado, lembrando que a sensação térmica é ainda maior. No restante do Sudeste, a mesma coisa, olha, 33 graus no Rio de Janeiro, 32 em Belo Horizonte e 31 graus em Vitória, no Espírito Santo. Só que tem possibilidade de chuva em partes da região norte e também no Nordeste, onde deve chover forte até o final de semana. Em algumas regiões pode chover mais de 100 milímetros, viu? Só que mesmo assim, o tempo vai ser quente em praticamente todo o Brasil, com as máximas, olha, passando dos 30 graus, como a gente vê aqui no mapa. 37 graus em Cuiabá e 38 graus em Porto Alegre. Então vai esquentar bastante por lá, viu? Amanda, Augusto. É o mapa do calor. Obrigado, Igor. Como disse ali a nossa entrevistada, né? Muita piscina para quem pode, né? O Rede TV News fica por aqui. Obrigado pela sua companhia nessa quarta-feira. Uma ótima noite para você. Obrigada pela companhia. Nos vemos amanhã a partir das 7h15. Boa noite, até lá.